Porque provavelmente você nunca vai encontrar provas da bioquinese na internet. Esse vídeo aqui não é para desmotivar ninguém, eu não sou cético, muito pelo contrário, é para motivar você a fazer isso. Mas eu vou dizer alguns motivos por que você não encontra provas da bioquinese na internet. Você já deve ter encontrado, mas quando eu digo provas, é um negócio assim bem grande, bem irrefutável, uma coisa bem difícil de fazer, tá? Então, antes de começar, só para explicar o que é a bioquinese. A bioquinese, ela é um termo para descrever o poder da mente sobre o corpo. Na verdade, a bioquinese ela é uma ramificação da telecinese, né? Assim como existem várias outras quineses, tem a pirocinese, a eletrocinese, temos aí a bioquinese. Então, não existe essa coisa de bioquinese para atrair carro, bioquinese para atrair casa. Não, porque a biocinese é um efeito no corpo. E esse termo, ele foi visto pela primeira vez num fórum chamado Wingmakers, em 2003. Em 2003 foi a primeira vez que foi citado o termo bioquinese, que falava do que se tratava. Não sei bem o que é esse fórum Wingmakers, não sei o que é o Wingmakers, mas eles aparentavam ser uma sociedade, essas ordens herméticas, sabe? Que ensinam ocultismo, essas coisas. Então, eu estudei, particularmente falando, apesar de você ver vídeos de telecinese no meu canal, eu estudei bioquinese durante 7 anos. Eu estudo até hoje. Eu li muito artigo, li muito livro, eu conheci pessoas. Eu não posso ser modesto nisso porque eu vou explicar por que você não acha prova da bioquinese na internet. Então eu estudei muito, tá? Eu não vou falar aqui dos meus resultados, o que eu fiz, o que eu não fiz. Não vou ensinar como se faz. Eu vou falar o que está acontecendo, porque você não vai achar provas da bioquinese na internet. Então, é o seguinte, as pessoas que fizeram bioquineses, elas tendem a se manter anônimas. Quando eu digo que as pessoas que fizeram bioquinese, é um negócio assim, grande. É um negócio que não tem como falar que não foi poder na mente. Por exemplo, você aumentar 20 centímetros dessa altura. Porque se você, por exemplo, muda a sua pele, beleza, dá pra falar que não foi bioquinese, tá? Então aqui vai o primeiro motivo que você não vai encontrar provas da bioquinese na internet, tá? E presta atenção nesse tópico porque ele é o mais importante, na minha opinião. É esse o verdadeiro motivo. O primeiro motivo é que existe uma conspiração contra biocinéticos. Isso mesmo. Quem faz esse tipo de coisa, quem consegue ter uma grande mudança no corpo, usando o poder na mente, essa pessoa ela acaba sendo perseguida. Não só pelas pessoas que querem fazer também, né? Que vai ser as primeiras pessoas, como por essa coisa de Illuminati. Talvez você não acredite. Mas se você já está engajado nessas coisas de conspirações, você vai saber que existe sim um controle nesse mundo. Existe assim uma certa ordem mundial rolando e eles costumam monitorar quem faz coisas do tipo, né? Quem mexe com esse tipo de coisa e eles costumam ir atrás dessas pessoas. Inclusive, o professor Hélio Couto, ele fala na palestra Negócios Quânticos que quem consegue manter o corpo jovem sempre, quem não envelhece, tem que ficar mudando de 20 em 20 anos. Pode ir lá na palestra dele que ele fala disso. Então, ele, o Couto ele meio que sabe um pouco, né? Ele fala assim que os médicos vão pegar a pessoa para dissecar, para estudar. Então, os biocinéticos eles tendem a se manter anônimos por conta disso. E aí você pode me perguntar, pô, mas se as pessoas que fazem habilidades psíquicas são pegas, por que quem faz vídeo de telecinese na internet, de outras coisas, elas não se mantêm anônimas? É simples. É simples responder isso. Porque telecinese, você pode falar que é fake. Por exemplo, você vê o cara lá movendo o Psy-Will com poder na mente, você pode falar que é fake, não é verdade? Então isso não é um problema para os senhores do mundo. Porque isso não vai quebrar o paradigma. Você tá entendendo? Agora imagine que um cara de 1,60 m aumenta a altura para 1,80 m e posta uma foto. Isso é irrefutável. Isso é irrefutável. Você vai no Facebook dele, vê as fotos antigas, e você consta lá que ele tinha mais de. Já tinha passado a puberdade, né?
né? Mesmo com Photoshop, mesmo se você falar que é Photoshop, pô, mas você pode ir na casa do cara e ver. Então o que acontece? Se um cara faz um negócio desse, ele quebra o paradigma. E os senhores do mundo tendem a perseguir gente assim. E você só descobre isso depois que você faz a bioquinese. Muita gente fala assim: ah, eu vou fazer tal e vou postar meus resultados. Não vai, cara. Dificilmente você vai, porque você sabe intuitivamente as consequências que vai trazer depois de você postar esse resultado. E mas então é o seguinte, eu vou falar então o caso de duas pessoas que foram muito relevantes da bioquinese assim da nossa era, né? Na verdade, bioquinese é um termo que se tornou popular em 2015, tá? Mas antes disso era simplesmente poder da mente sobre o corpo. Uma pessoa que foi muito, que contribuiu muito para esse meio é uma chinesa chamada Zixia ou Nicole. Essa chinesa ela contribuiu muito para o poder da mente sobre o corpo, porque a Zixia ela conseguiu, através dos seus estudos de taoísmo, qigong e budismo, ela conseguiu aumentar a sua altura mais de 10 centímetros somente fazendo respiração e meditação. E ela postou no blog dela, chamada Grow Taller With Me. E nessa época, só para constar, eu estudei tudo em inglês, tá? Então a maioria das coisas que eu falo você só vai achar em inglês. Então a Zisha postou no blog dela e, assim, se tornou uma febre na época. Do ano de 2008 até 2010, todo mundo queria falar com essa menina. Ela fez áudios explicando, ela fez um blog enorme, colocando todo o procedimento. E a partir de 2011, a Zisha simplesmente sumiu. E eu fiquei muito frustrado porque eu não consegui falar com ela. E o blog dela tá fechado, você pode encontrar aí, é Grow Taller With Me. Põe no Google, no Google você vai ver. E fechou, cara. E a Zisha sumiu. E ela era uma pessoa comum, como qualquer outra. Ninguém nunca mais ouviu falar dela. Outra pessoa que contribuiu muito, mas muito mesmo, podem pesquisar essa mulher, é a doutora Laura de Giorgio. A doutora Laura de Giorgio ela era uma hipnoterapeuta e através da hipnose ela conseguia mudar o corpo dos seus clientes de qualquer coisa, não só a altura. Que na época que eu estudei bioquinese foi tudo, mas em relação à altura, porque a altura é uma coisa mais drástica de se mudar, né? E era algo que eu mais queria na época. Então, a doutora Laura, ela foi assim uma pessoa incrível, né? E não só hipnoterapeuta, ela também mexia com espiritualidade, com ocultismo. Então ela conseguia encaixar as duas coisas e a doutora Laura era perfeita nisso. E ela conseguiu fazer várias pessoas mudar o corpo, aumentar a altura, aumentar o seio, aumentar o pênis, mudar a pele, fazendo ser cabelo, só com hipnose. E tem muito artigo dela aí. Ela tem um programa para aumentar a altura que tem vários PDFs. Se você ler, cara, aquilo é incrível. E a doutora Laura consegui fazer contato com ela. Eu conversava com ela por e-mail. Ela levava 3 semanas para responder, mas respondia. Até que eu percebi que ela ficou 2, 3 meses sem me responder. E um conhecido dela me contactou e me informou que a doutora Laura faleceu. E eu fiquei super frustrado, cara. Ainda mais pelo tipo de morte que me disseram. Disseram que ela teve câncer na perna. E eu fiquei muito frustrado. Falei, meu, como assim câncer na perna? Não tem lógica. A doutora Laura sabia meditação, sabia cura e tal. Isso não seria um problema para ela, tá? Uma coisa interessante é que no leito de morte dela eu sei que ela morreu com um sorriso no rosto. Então, menos mal, né? Mas a doutora Laura, então, também sumiu. E assim, todos os caras que postam resultado de todo o sucesso que eu encontrei em fórum, em chat, em tudo que eu pesquisei, todos que constataram um resultado, um negócio meio bruto, eles sumiram. Não se sabe por quê, eu já estou dando os motivos. Todos somem, todos desaparecem, tá? E uma última pessoa que eu queria falar é, foi uma russa que eu conheci num fórum Powerful Intentions. Pode colocar, buscar Powerful Intentions, tem um subgrupo chamado Changing Physical Appearance. Você tem que ter permissão 2 vezes para conseguir entrar lá. Essa russa conseguiu mudar o nariz dela e ela postou a foto e menos de um mês ela sumiu. Deletou tudo e tal.
Eu felizmente tinha salvado a foto dela e cheguei até a postar num grupo do Facebook. E por coincidência, ela voltou e me contactou. E ficou brava. Falou pra eu não divulgar nada dela, falou pra eu parar de postar. E tudo bem, respeitei ela e perguntei por quê. E ela não respondia o motivo. Mas assim eu fiz. Enfim, esse tópico foi bem grande, mas é o motivo principal, na minha opinião. Vamos para a segunda parte. O segundo motivo é porque o inconsciente coletivo ele pode alterar os resultados. Por exemplo, você vai lá e consegue mudar a cor do seu olho. Você vê que ele está ficando mais claro, por exemplo, tem olhos castanhos escuros, está ficando mais claro. Aí você posta o resultado. Aí as pessoas começam a falar que não tá, é fake. Isso daí é o que acontece o seguinte: todo mundo é co-criador. Todo mundo altera a sua realidade também, co-cria. Então, existe uma coisa chamada inconsciente coletivo, que é pelo mesmo motivo que você não vê telecinéticos voando por aí e não vê pessoas fazendo biocinese por aí. Porque, no fundo, você e as pessoas ao seu redor concordam que isso não existe, a nível subconsciente, tá? Então, eles desaparecem para não afetar os resultados. E tem uma passagem na Bíblia que, inclusive, Jesus fala disso. Ele fala o seguinte: Jesus ele entra lá onde tem os cegos e pergunta para os cegos se eles acreditam que vai ser curado. E eles são curados. Aí ele fala assim: faça-se conforme a vossa fé. Aí abriram-se os olhos, Jesus, porém os advertia severamente, dizendo: vede que ninguém o saiba. Ele fala isso porque as pessoas elas podem neutralizar seus resultados. Então por isso que Jesus falou para esses cegos não falar para ninguém. Vede que ninguém o saiba. Tá bom? E o terceiro motivo é que os biocinéticos eles mudam de realidade. Na filosofia da lei da atração, diz que você atrai as coisas. Né? Você atrai o carro, você atrai o corpo, você atrai o namorado. E existe uma outra filosofia que diz que você cria, né? Que já existe do plano astral e você materializa para o plano físico. Então você cria a sua realidade. E existe uma terceira filosofia desse sentido, que é dita por uma canalização chamada Bashar. O Bashar ele diz que a gente fica mudando de realidade a todo momento. Ele diz que todas as realidades já existem. Ele diz que existem infinitas realidades. Por exemplo, existe a realidade agora que eu tô feio e pobre, e existe a realidade que eu tô bonito e rico. Existe a realidade que eu já tô morto, existe a realidade que eu sou uma mulher, e assim vai. Então, o que ele disse? Quando a gente muda a nossa frequência, nossos pensamentos, sentimentos, a gente está mudando para essa realidade. Então faz sentido que quando alguém consegue uma mudança bruta assim no corpo, essa pessoa muda de realidade. Literalmente, ela muda de realidade e você não fica sabendo disso. E por que você não fica sabendo disso? Porque a nível subconsciente você ainda não acredita. Esse é o problema de todos. A nível subconsciente você não acredita, portanto você não tem alinhamento, portanto você não nem vai ver. Tem inclusive uma história interessante que chegaram uns barcos, né, numa ilha, grandes barcos, embarcações, e os indígenas dessa ilha eles não conseguiam ver esse barco, porque eles não acreditavam que existia uma nave desse tamanho. Eles não conseguiam ver. Então é a mesma coisa na bioquinese. Então, esse vídeo aqui não é para desmotivar ninguém, muito pelo contrário. O motivo que você faça isso, eu só estou explicando por que não tem fotos disso vídeo e por que provavelmente você não vai ver. Mas a boa notícia é que quanto mais as pessoas falam de bioquinese na internet, isso aumenta o poder que ela tem no inconsciente coletivo. Então, futuramente, bioquinese vai ser uma coisa comum de fazer. Vai ser fácil, não vai ter tantos problemas. Tá? Lembrando que bioquinese é o poder da mente no corpo, não é áudio. A maioria das pessoas que obteram sucesso que eu encontrei, ninguém usou áudio. Também não estou desmotivando para usar áudio. Já encontrei gente que teve resultado com áudio. Então é isso.
Ficou um pouco grande, mas eu acho que valeu a pena. Esclareceu bastante dúvidas aí.